Quando Tiago Santos, mecânico de 38 anos que lutava para sobreviver numa oficina decadente chamada Parafuso de Ouro, no bairro industrial de Lisboa, recebeu uma Mercedes-Benz preta que parou soltando vapor na frente do seu negócio numa tarde quente de março. Quando viu descer do carro Isabela Ferreira, uma mulher elegante completamente fora daquele ambiente, pedindo ajuda urgente porque tinha uma reunião decisiva em poucas horas. Quando ele arrumou o problema sem cobrar o preço completo e pediu apenas que ela voltasse depois para o reparo definitivo, não fazia ideia de que aquela cliente era alguém que ele havia ajudado 10 anos antes numa estrada deserta perto de Sintra durante uma tempestade. Não imaginava que esse gesto simples mudaria completamente o rumo de sua vida para sempre. Se estás preparado para esta história, escreve nos comentários de onde estás a ver este vídeo. A oficina Parafuso de Ouro ficava numa zona industrial de Lisboa, perto de Marvila. Das suas portas viam-se galpões cinzentos, armazéns abandonados e o Tejo ao longe que brilhava sob o sol escaldante de março. Tiago Santos tinha 38 anos, cabelo preto curto sempre com restos de óleo, e usava um macacão azul desbotado que estava com ele há mais de 10 anos. Nas mãos, tinha calos de quem trabalha com ferramentas pesadas desde jovem, e no rosto carregava as marcas do cansaço de quem luta todos os dias para sobreviver. No pescoço, usava uma corrente de prata que pertencera ao seu pai, e nos pulsos tinha marcas de queimaduras antigas de solda que brilhavam quando mexia as mãos. A sua oficina era pequena, com paredes descascadas que revelavam tijolos antigos, ferramentas velhas penduradas em ganchos enferrujados e apenas 2 elevadores que funcionavam pela metade. Era honesto, era trabalhador e estava completamente sozinho na luta. A oficina havia sido o que restou depois da traição. Anos antes, Tiago era um mecânico prestigiado que trabalhava numa oficina renomada em Lisboa, perto do Parque das Nações. Clientes vinham de todo o país para confiar seus carros a ele, porque sua reputação era impecável. Destacava-se rapidamente por seu talento excepcional e sua ética irrepreensível. Mas sua vida mudou drasticamente quando seu sócio, alguém que ele considerava um irmão, desapareceu levando todo o dinheiro da empresa. Deixou apenas dívidas e credores furiosos. Forçado a vender equipamentos modernos e ferramentas valiosas para pagar as dívidas, Tiago ficou apenas com o essencial. Conseguiu alugar aquela oficina abandonada em Marvila e recomeçou do zero. Agora trabalhava sozinho naquele espaço decadente, fazendo cada serviço com o máximo cuidado e respeito, mesmo quando mal tinha clientes para pagar o aluguel. A tarde de sexta-feira estava particularmente parada. Tiago estava debaixo de uma carrinha velha, tentando consertar a suspensão, quando ouviu o barulho de um motor caro. Saiu de debaixo do veículo com a camisa encharcada de suor e viu uma Mercedes-Benz preta parada em frente à oficina. Vapor saía abundantemente do capô. A porta abriu e dela desceu Isabela Ferreira. Ela tinha uns 36 anos, cabelo castanho claro preso num coque elegante e vestia um terno cinza perfeito que custava provavelmente mais que o faturamento mensal da oficina. Nos pés, tinha sapatos de salto alto, Louboutin que faziam barulho no chão de cimento rachado, e na mão segurava uma pasta de couro marrom italiana. Trazia no pulso um relógio Cartier, que brilhava ao sol de Lisboa, e no rosto uma expressão de urgência e preocupação. Era lindíssima, era riquíssima, e estava completamente desesperada. Isabela explicou rapidamente a situação. Tinha uma reunião decisiva em 2 horas no centro de Lisboa, perto da Avenida da Liberdade, uma reunião que poderia definir o futuro da sua empresa de logística. O carro tinha superaquecido no meio do trânsito da 2ª circular e ela precisava urgentemente de ajuda. Não conseguia chamar um táxi porque estava numa zona sem cobertura decente e o telemóvel estava quase sem bateria. Tiago pediu licença e abriu o capô. Observou atentamente, verificou o radiador.
Testou as mangueiras com suas mãos experientes. Não demorou muito para identificar o problema. Uma mangueira do radiador estava completamente rompida. O líquido de arrefecimento havia vazado, formando uma poça verde no chão. Era um reparo relativamente simples, mas a peça original de uma Mercedes demoraria pelo menos 3 dias para chegar de Alemanha. Isabela perguntou com voz tensa se havia alguma solução imediata. Tiago pensou um momento, coçando a barba por fazer de 3 dias. Disse que podia improvisar uma solução segura com uma mangueira universal reforçada que tinha em estoque. Não seria o ideal para um carro daquele calibre, mas funcionaria perfeitamente e com total segurança até ela conseguir fazer o reparo definitivo numa oficina autorizada Mercedes. Perguntou se ela concordava com a solução temporária. Isabela concordou imediatamente, sem hesitar. Não tinha escolha e precisava chegar àquela reunião. Tiago trabalhou rapidamente com a eficiência de quem conhece cada parafuso de um motor. 25 minutos depois, enquanto limpava as mãos num pano sujo de óleo, o carro estava pronto. O motor funcionava perfeitamente. A temperatura estava estável. Isabela perguntou aliviada quanto devia pelo serviço. Tiago fez as contas mentalmente. Disse um valor justo pela mangueira e pela mão de obra, mas ela insistiu em pagar o dobro pelo serviço rápido e pela urgência. Tiago recusou educadamente com um sorriso cansado. Disse que havia cobrado o preço certo pelo trabalho feito e que não aproveitaria a urgência dela para ganhar mais dinheiro. Não eram seus valores, não era assim que seu pai o tinha ensinado a trabalhar. Pediu apenas que ela voltasse depois para fazer o reparo definitivo com a peça original numa oficina especializada. Isabela ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para aquele homem de macacão sujo e rasgado no ombro, mãos calejadas e manchadas de óleo, e olhos honestos que brilhavam com integridade. Havia algo estranhamente familiar nele, mas não conseguia identificar exatamente o que. Agradeceu com sinceridade, pagou o valor que ele pediu e partiu rapidamente para sua reunião. Tiago voltou ao trabalho na carrinha velha, sem imaginar que aquele encontro casual era apenas o começo de algo extraordinário. 10 dias depois, numa manhã de segunda-feira, Isabela voltou. Desta vez, sem pressa, sem desespero, sem urgência. Estacionou a Mercedes cuidadosamente em frente à oficina e entrou caminhando devagar. Tiago estava organizando ferramentas numa bancada quando a viu e ficou surpreso. Cumprimentou-a com um sorriso cansado e perguntou se tinha vindo para verificar como estava a mangueira temporária. Ela disse que sim, que o carro estava funcionando perfeitamente, mas que também queria conversar com ele sobre algo importante. Enquanto Tiago verificava o motor novamente, Isabela observava tudo com atenção. A oficina era humilde e as paredes tinham infiltrações, mas estava organizada com um cuidado quase obsessivo. As ferramentas, embora antigas e algumas enferrujadas, estavam limpas e arrumadas por tamanho. O chão estava varrido. Havia um calendário velho pendurado com anotações de serviços. Havia uma dignidade, um respeito pelo trabalho naquele lugar que contrastava completamente com sua aparência decadente. Isso a impressionou profundamente. Começaram a conversar naturalmente enquanto ele trabalhava. Isabela perguntou há quanto tempo ele tinha aquela oficina em Marvila. Tiago contou resumidamente sua história, sem se vitimizar. Falou de como tinha sido um mecânico prestigiado que trabalhava perto do Parque das Nações, de como tinha perdido absolutamente tudo por causa da traição cruel de um sócio que considerava irmão. Falou de como tinha recomeçado ali em Marvila, de como a vida estava muito difícil, poucos clientes, muitas contas atrasadas, ferramentas velhas que mal funcionavam. Mas enfatizou que nunca tinha aberto mão de fazer cada serviço, por menor que fosse, com total honestidade e profissionalismo. Era tudo o que lhe restava, sua dignidade. Isabela o escutou em silêncio absoluto, profundamente tocada. Depois, contou sua própria história com uma voz mais suave. Era CEO da Ferreira Transportes,
uma das maiores empresas de logística de Portugal, com filiais no Brasil. Tinha herdado a empresa do pai e a transformado num verdadeiro império com centenas de caminhões e milhares de funcionários. Mas o sucesso empresarial tinha vindo com muito sacrifício pessoal e uma solidão profunda. Era respeitada, era poderosa, era rica, mas muitas vezes se sentia completamente isolada num mundo frio de números, contratos e decisões difíceis. Tiago terminou a verificação do motor. Disse que estava tudo perfeito, que a mangueira temporária estava aguentando bem. Isabela perguntou quanto devia pela revisão. Ele disse que não cobraria nada, que tinha sido apenas uma verificação rápida de cortesia. Ela insistiu, mas ele recusou firmemente. Isabela pagou mesmo assim, deixando o dinheiro na bancada. E quando estava saindo devagar pela porta, parou. Virou-se completamente e perguntou se ele se lembrava de uma noite chuvosa há 10 anos, numa estrada deserta perto de Sintra. Tiago franziu a testa confuso, tentando recordar. Isabela continuou com a voz embargada pela emoção. Disse que 10 anos antes, numa noite de tempestade violenta que alagava as estradas, o carro dela tinha furado o pneu numa estrada completamente isolada entre Sintra e Cascais. Estava sozinha, aterrorizada, sem sinal de telemóvel. A chuva caía com tanta força que mal conseguia ver. De repente, uma carrinha velha parou atrás dela. Dela desceu um homem jovem de macacão encharcado, que se ofereceu imediatamente para ajudar sem fazer perguntas. Ele trocou o pneu debaixo da chuva torrencial, recusou educadamente qualquer pagamento, certificou-se de que ela conseguiria chegar em segurança ao destino e partiu na noite. Ela nunca tinha conseguido esquecer aquele rosto gentil e aqueles olhos honestos. Tiago ficou completamente em silêncio, processando a informação. Lembrava-se vagamente daquela noite chuvosa. Estava voltando de um serviço urgente em Cascais, quando viu o carro parado perigosamente na berma. Ajudou simplesmente porque era o certo a fazer, porque seu pai lhe ensinara que ajudar quem precisa é dever de qualquer pessoa decente. Nunca pensou mais nisso. Era apenas mais um dia de trabalho. Isabela disse com os olhos brilhando que aquele gesto aparentemente simples tinha marcado profundamente e para sempre sua vida. Naquela noite ela estava completamente vulnerável, com muito medo de ser assaltada ou coisa pior. Ele a tinha ajudado, sem pedir absolutamente nada em troca, sem aproveitar-se da situação dela, sem sequer aceitar um café. Tinha sido um ato de bondade genuína e pura que ela carregava no coração havia exatos 10 anos. Agora, finalmente, o destino lhe dava a oportunidade de retribuir aquela gentileza. Está a gostar desta história? Deixa um like e subscreve ao canal. Agora continuamos com o vídeo. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos e surpreendentes da vida de Tiago. Isabela voltou à oficina várias vezes durante as semanas seguintes, sempre com alguma desculpa para verificar o carro ou pedir conselhos sobre manutenção. Mas, na verdade, queria conhecê-lo melhor como pessoa. Queria entender profundamente quem era aquele homem que mantinha seus valores intactos, mesmo passando por tanta dificuldade e sofrimento. Tiago, no início, pensava que ela estava apenas sendo educada, retribuindo a ajuda antiga com gentileza. Mas, aos poucos, percebeu que havia algo mais profundo. Isabela parecia genuinamente interessada na sua história, nos seus sonhos abandonados, nos seus medos. Conversavam durante horas enquanto ele trabalhava em carros velhos de clientes pobres que mal podiam pagar. Ela trazia café de uma pastelaria próxima e sentava-se num banco velho a observá-lo trabalhar. Uma tarde, enquanto tomavam café juntos no pequeno escritório da oficina, Isabela fez uma proposta que deixou Tiago completamente atordoado. Disse que a Ferreira Transportes estava expandindo as operações e precisava urgentemente de alguém para dirigir o departamento técnico da frota inteira. Alguém com conhecimento profundo, ética irrepreensível e paixão pelo trabalho.
Queria oferecer a ele o cargo de diretor técnico, com total autonomia para organizar a manutenção de 300 caminhões, recursos ilimitados para comprar equipamentos e uma equipe de 20 mecânicos sob sua coordenação. O salário seria 10 vezes o que ele ganhava atualmente na oficina. Tiago ficou sem palavras, completamente chocado. Pensou que era uma piada de mau gosto ou pior, que ela sentia pena dele. Disse que não aceitaria caridade de ninguém, que tinha orgulho do seu trabalho humilde. Isabela interrompeu-o firmemente. Disse que não era caridade absolutamente, era uma oportunidade de negócio. Ela precisava do melhor profissional disponível, e ele era exatamente isso. Tinha observado como ele trabalhava, como tratava cada cliente com respeito, como cuidava até do carro mais velho, com dedicação. Era exatamente o tipo de profissional e de pessoa que ela procurava desesperadamente. Tiago disse que precisava pensar, que era uma decisão enorme demais para tomar de repente. Isabela compreendeu perfeitamente e sugeriu que ele começasse em período experimental de 3 meses. Se não gostasse ou se não funcionasse, poderia voltar à sua oficina sem problemas. Ele aceitou hesitante, ainda desconfiado, mas fiel aos seus princípios de sempre tentar dar o melhor de si. A transformação começou imediatamente na semana seguinte. Tiago assumiu o departamento técnico da Ferreira Transportes e encontrou um caos completo e assustador. As manutenções eram feitas de qualquer jeito, sempre que os caminhões quebravam na estrada. Não havia planejamento nenhum, não havia controle de peças. Os mecânicos trabalhavam desmotivados em instalações precárias. Era um desastre financeiro e operacional esperando para acontecer. Mas Tiago não se intimidou nem um pouco. Começou fazendo exatamente o que sabia fazer melhor: organizar, planejar, cuidar. Implantou um sistema rigoroso de manutenção preventiva baseado em quilometragem e tempo. Reorganizou completamente o estoque de peças, usando um sistema de código de cores. Padronizou todos os processos de trabalho, criando manuais detalhados. E, mais importante, começou a treinar pessoalmente cada mecânico, ensinando não apenas técnicas, mas também valores. Respeito pelo equipamento, orgulho pelo trabalho bem feito, honestidade com os clientes internos. Em 3 meses exatos, os resultados eram absolutamente impressionantes. As quebras na estrada diminuíram 70%. Os custos de manutenção caíram drasticamente 40%. A satisfação da equipe aumentou visivelmente. A oficina tornou-se referência nacional em eficiência e profissionalismo. Isabela estava radiante com os resultados, mas Tiago sabia que podia fazer ainda mais, muito mais. Mas o impacto de Tiago foi muito além dos números frios da empresa. Sensível às dificuldades financeiras que ele próprio havia enfrentado na pele, propôs a Isabela um programa social ambicioso para formar jovens de bairros carentes de Lisboa como mecânicos profissionais certificados. Queria dar a outros a oportunidade que ele quase não teve. Isabela apoiou a ideia imediatamente e com entusiasmo total. Investiu recursos significativos no projeto, cedeu espaço nas instalações, comprou ferramentas novas. O programa começou pequeno, com apenas 10 jovens da Amador e Loures, bairros com altos índices de desemprego juvenil. Tiago ensinava pessoalmente cada um deles, não apenas mecânica, mas também valores fundamentais: pontualidade, responsabilidade, ética profissional, respeito. Contava sua própria história de superação, de como tinha perdido tudo e reconstruído apenas com um trabalho honesto. Os jovens ouviam fascinados, vendo nele um exemplo real de que era possível vencer com dignidade. Em 2 anos extraordinários, o projeto tinha formado 150 jovens profissionais. Muitos foram contratados pela própria Ferreira Transportes, outros conseguiram empregos em oficinas por todo o país, alguns até abriram seus próprios negócios pequenos. Histórias de transformação se multiplicavam todos os dias.
Jovens que antes estavam no caminho errado, envolvidos com criminalidade ou drogas, agora tinham profissão, salário digno, esperança real de futuro. As famílias choravam de gratidão, vendo seus filhos transformados. O impacto social era imensurável e profundo. Tiago tinha alcançado estabilidade financeira incrível e reconhecimento nacional. Foi entrevistado em jornais, convidado para palestras, homenageado por associações profissionais. Mas ele entendia perfeitamente que sua maior conquista não era o dinheiro no banco, nem os prêmios na parede. Era a possibilidade concreta de espalhar a gentileza e os valores sólidos que aprendera com o pai. Cada jovem formado era uma semente de bondade plantada, que geraria mais frutos no futuro. Um ano depois do início do projeto social, Tiago e Isabela se tornaram muito mais que colegas de trabalho. A admiração mútua tinha se transformado lentamente em algo mais profundo e verdadeiro. Isabela via nele não apenas um profissional excepcional, mas um ser humano raro. Tiago via nela não uma patroa rica, mas uma mulher generosa e visionária. Se casaram numa cerimônia simples, mas emocionante em Sintra, perto do local onde ele a havia ajudado anos antes. Não havia ostentação nenhuma, apenas amigos próximos, família pequena e os primeiros jovens formados pelo projeto. Tiago usava um fato simples azul marinho que comprou numa loja modesta. Isabela usava um vestido branco elegante, mas discreto, e no pescoço levava apenas a corrente de prata que pertencera ao pai de Tiago, que ele lhe oferecera como símbolo de união. Quando trocaram as promessas debaixo de um céu azul perfeito, Isabela disse algo que fez todos os presentes chorarem emocionados. Disse que aquela noite na estrada, quando estava assustada e sozinha na tempestade, não buscava o amor nem um marido. Buscava apenas ajuda para trocar um pneu e sobreviver. Mas havia encontrado infinitamente mais do que esperava. Tinha encontrado um homem que a ensinara que bondade genuína ainda existia no mundo, que valores ainda importavam. Tiago, com a voz completamente quebrada pela emoção profunda, disse que aquela noite ele estava apenas fazendo o seu trabalho de sempre. Não esperava reconhecimento, não esperava recompensa, muito menos esperava encontrar o amor da sua vida. Mas Isabela tinha transformado um gesto simples numa corrente do bem que agora mudava centenas de vidas. Depois da cerimônia emocionante, celebraram com um almoço português tradicional num restaurante familiar em Sintra. Não havia champanhe francês caríssimo, mas havia vinho verde gelado da região. Não havia decoração de luxo, mas havia flores do campo colhidas pela mãe de Tiago. Não havia banda profissional, mas havia um amigo com viola que tocou fados lindos. E havia mais amor genuíno naquela sala pequena que em qualquer festa de gala milionária. A mãe de Tiago, Dona Rosa, dançou com seu filho debaixo das luzes suaves, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Dizia baixinho que o pai dele, onde quer que estivesse, estava certamente muito orgulhoso do homem íntegro que o filho se tornara. Isabela dançou com os jovens mecânicos formados pelo projeto, rindo alto e tropeçando porque nunca tinha dançado música tradicional portuguesa, mas estava absolutamente determinada a aprender cada passo. E quando a tarde avançou e o sol começou a descer sobre as colinas de Sintra, Tiago e Isabela sentaram-se no terraço do restaurante. Olharam as montanhas iluminadas pelo poente dourado, sabendo profundamente que tinham encontrado seu lugar exato no mundo e um no outro. 2 anos depois do casamento, nasceu o primeiro filho do casal. Chamaram-lhe Antônio, como o pai de Tiago, que lhe ensinara todos os valores fundamentais. Era um bebê lindo, com os olhos escuros da mãe e o sorriso franco do pai. Dona Rosa chorou copiosamente de pura alegria quando viu o neto pela primeira vez. Disse que Antônio certamente estava lá em cima sorrindo, feliz por ver a família crescer e prosperar. 3 anos depois, nasceu a segunda filha,
que chamaram Rosa como a avó paterna. A família estava finalmente completa e feliz. O projeto social continuava crescendo exponencialmente, mudando mais vidas a cada ano. Tiago nunca esqueceu de onde vinha, nem os dias difíceis na oficina Parafuso de Ouro. Manteve a oficina aberta em Marvila, mas agora como um centro de formação gratuito para jovens carentes. As paredes foram pintadas, as ferramentas renovadas, mas a essência permaneceu. Dignidade, honestidade, trabalho duro. Isabela nunca lamentou nem por um segundo a decisão de retribuir aquela bondade antiga. O que tinha começado como gratidão por um pneu trocado na chuva, transformara-se numa parceria de vida, numa família linda e num legado social imenso. Ela tinha tudo o que dinheiro não podia comprar: amor verdadeiro, propósito real, a alegria de ver vidas transformadas diariamente. E cada ano, no aniversário daquele dia chuvoso em Sintra, voltavam ao local exato onde tudo começara. Ficavam ali em silêncio, de mãos dadas, lembrando como um gesto simples de bondade pode mudar completamente o rumo de tudo. Brindavam em silêncio pela sorte de o destino ter cruzado seus caminhos naquela tempestade. Porque às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas de dificuldades inesperadas. Às vezes precisamos enfrentar tempestades literais e metafóricas para encontrar o que realmente importa na vida. E às vezes o amor mais verdadeiro, o propósito mais profundo e a felicidade mais genuína chegam exatamente quando menos esperamos. De um pneu furado numa estrada deserta. Tiago tinha passado anos inteiros acreditando que não merecia nada de bom, que era apenas um mecânico simples, destinado a lutar eternamente para sobreviver. Isabela tinha passado anos procurando sentido numa vida de luxo vazio e solidão profunda. Mas aquela noite na tempestade, perto de Sintra, duas almas perdidas se encontraram sem saber e plantaram uma semente de bondade. E essa semente cresceu, floresceu e gerou frutos que alimentaram centenas de outras vidas. E essa era a lição mais importante e eterna de todas: que bondade genuína nunca se perde no universo. Que cada gesto bom que fazemos, por menor que pareça, cria ondas invisíveis que se espalham infinitamente. Que ajudar alguém sem esperar nada em troca não é fraqueza nem ingenuidade, mas a forma mais poderosa de mudar o mundo. Que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro acumulado, mas em vidas tocadas positivamente. Se esta história te recordou que a verdadeira riqueza está no bem que deixamos no caminho e não na conta bancária, deixa um comentário com um coração. E se queres apoiar quem conta histórias que celebram a bondade que transforma o mundo, podes fazê-lo com um muito obrigado através da função super obrigado aqui embaixo. Cada gesto conta, exatamente como contou o gesto de um mecânico que parou numa tempestade e mudou duas vidas e centenas de outras para sempre.